E aí, galera? Parei aqui, eu já tinha parado aqui outra vez, ó. Parei aqui no Plaza, né? Tá um pouco frio, mas por enquanto eu não vou tirar essa jaqueta não, mas se esquentar mais um pouquinho eu tiro essa jaqueta aqui. Olha, seguinte, eu já tinha feito vídeos voltados a isso aí. Coloquei no meu Facebook, o grupo de WhatsApp de família, mas teve pessoas que me pediu, entendeu? Eu tenho um canal do YouTube que eu criei faz tempo e eu não dava muita bola pra isso não. Muita gente faz vídeo de YouTube, aí prepara o vídeo, né? Faz edições, coloca um monte de coisa e tal. E lança, aí fica bonito, organizado. E eu não tenho tempo, não tenho facilidade para fazer isso agora. Nem antes, sempre é uma correria. Hoje domingo aqui, hoje é 17 de janeiro, 2h10 da tarde, tá meio ao contrário aí, mas são 2h10 da tarde. Aí hoje foi um dia de folga, porque amanhã eu vou fazer uma outra situação aí. Aí eu fui comprar umas coisas, dar uma volta, olhar como é que tá, olhar o meu carro. Eu já fiz um serviço de freio do meu carro aqui. Aí tranquilo, mas no resto dos dias é sempre correria, correria. Você chega em casa cansado, tem um monte de coisa para fazer, para preparar por outro dia. Aí não dá para eu estar em computador fazendo edição de vídeo, essas coisas. Então o meu canal do YouTube não é tão assim organizado, não tem tanta coisa para mostrar. É mais no meu dia a dia que eu tô com o celular assim, às vezes eu coloco aí mesmo nesse suporte que tá aqui. Faço um vídeo rápido, já mando para minha família, meus amigos, coloco às vezes no Facebook, coisa rápida. Difícil eu fazer vídeos longos para colocar em YouTube. Mas uns colegas aí, ele pediu para eu contar para vocês aí, colocar no meu YouTube, como foi que eu consegui o meu Green Card. Eu tô até com ele aqui. Deixa eu tapar aqui o meu número, mas tá aqui, ó, meu Green Card. Vale aí por 10 anos. E o pessoal pediu para eu contar, para deixar isso registrado, né? Eu também tenho a minha carteira de motorista, de dirigir caminhão nos Estados Unidos, que é a... Tô tapando aqui o número, mas é a minha CDL classe A, tá ali a classe A. Dirigir caminhão grande. Então, esse processo foi também meio delicado, mas eu consegui há 6 meses atrás. Tudo em inglês, tudo é... E fazer essas coisas assim, tudo em inglês, para quem não tem um inglês fluente, que sou o meu caso, eu desenrolo, mas eu não sou fluente. Fazer os processos de teste, de prova, é uma coisa meio complicada, mas graças a Deus eu consegui. Aí a turma pediu, ó, faz um vídeo aí, pô, coloca no teu Facebook, no teu YouTube, como foi que tu conseguiu o Green Card, porque isso ajuda pessoas. A gente vê tanto vídeo, mas cada pessoa tem uma história diferente. Coloca a tua história lá. Aí eu fiquei pensando, beleza, vou fazer um videozinho rápido, deixar lá, se ajudar alguém futuramente, bom. Pelo fato de ajudar alguém, beleza, é válido. Então eu tava no Brasil, né, muito tempo, na verdade era para eu ter vindo para os Estados Unidos em 2004, era para eu ter vindo para cá. Aí eu não vim, né, tinha algumas condições desfavoráveis, não deu para eu vir. Mas aí eu fui me preparando melhor no Brasil e consegui trabalhar em algumas funções melhores lá, né, na época. E fiz uma preparação maior. Aí eu vim pra cá em 2015. 2015 eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Eu queria ir talvez em outros lugares, mas a questão eu fiz umas pesquisas, a questão de frio, que eu não gosto, não me adapto com frio, aí eu não queria ir para outro lugar dos Estados Unidos. Aí a Flórida, para fazer as situações iniciais, aí eu optei por vir para cá. Então em 2015 eu cheguei aqui na Flórida. Tirei toda a documentação, na época eu estava trabalhando lá na refinaria, pela empresa Queiroz Galvão. Eu aproveitei que eu estava com vínculo de trabalho por muito tempo e dei entrada em todo o processo das documentações. Foi aprovado tudo muito fácil, graças a Deus, na época. E quando eu fui demitido em 2015, aí eu esperei resolver tudo que tinha que resolver as leis trabalhistas, as coisas, né, que a gente tem que receber,
Então tudo finalizou direitinho. Eu fiz uma cirurgia também antes de eu ser demitido, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia preventiva. Então quando tudo ficou ok, aí eu vim pra cá, solteiro, 2015. E assim, muito bem planejado, né? Eu procurei fazer um plano bem planejado para quando eu chegar aqui eu seguir o plano, né? Então procurei fazer as coisas tudo encaixado direitinho, beleza. Por exemplo, eu sabia que minhas qualificações do Brasil não ia servir aqui, quase nenhuma ia servir, porque é outro país, outras leis, outras normas. Mas eu fiz uma qualificação lá na refinaria na época de trabalho em altura com alpinismo industrial, que é uma coisa internacionalmente conhecido. Então, já que eu trabalhava com prevenção de acidentes e eu gostava de estar ali prevenindo acidentes em altura, no Brasil tem umas normas, né, voltadas a trabalho em altura, aí aquilo não era suficiente para mim. Então eu busquei uma qualificação que fosse internacionalmente conhecida. Aí eu peguei a questão de alpinismo industrial. Tem uma certificação chamada IRATA. Quem conhece, quem assistir esse vídeo aí e ver sobre essa qualificação IRATA, aí sabe o que eu estou falando. Existem outras, mas internacionalmente conhecida é IRATA. Aí eu conheci até trabalhei com um rapaz lá na refinaria, o nome dele é Emerson. Um cara top em alpinismo industrial. Foi através dele que eu busquei mais conhecimento e ele me mostrou muita coisa e eu busquei essa certificação e consegui. Aí quando eu estava com essa certificação, aí sim foi uma coisa muito importante para eu vir para cá para os Estados Unidos com uma certificação que eu poderia me dar bem, trabalhar com isso aqui, entendeu? Mesmo eu fazendo isso lá no Brasil, mas eu podia me dar bem aqui. Aí realmente isso foi um grande potencial para quando eu chegasse aqui, eu pudesse me destacar na frente de muita gente que vem para cá despreparado, com pouca grana, ou até com muita grana, mas sem qualificações. E aí eu ter oportunidades. E isso foi uma das grandes coisas que me fez depois eu conseguir meu documento, que eu vou explicar a você rapidinho aí. Já faz 7 minutos aí no vídeo. Então quando eu cheguei aqui, eu cheguei como um turista. Aí eu procurei ver trabalho voltado a essa área, mas só tinha empresas grandes, de grande porte, que trabalhavam com isso, com alpinismo industrial. E eu era um turista, aí eu não tinha as documentações que permitiam trabalhar aqui na América. Como turista não pode, né? Tem gente que até faz isso, mas de uma forma errada. Mas se você procurar uma empresa para trabalhar, você como turista não pode. É proibido pelo governo, nem empresa contrata. Aí 6 meses depois que eu estava aqui, eu renovei o meu visto de turista por mais 6 meses. E nesse período aí eu já estava conhecendo uma mulher que eu era, na época que eu estava no Brasil, eu sempre era envolvido com música. Então eu sempre toquei violão, bateria, contrabaixo, algumas coisas, sempre eu estava envolvido com isso. E aqui quando eu cheguei, eu procurei igreja para eu estar sempre envolvido com a música, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Não sou profissional, mas gosto, estava sempre envolvido com isso no Brasil. E aqui na América, lógico, é me envolver com isso. E eu estava numa igreja lá que eu estava tocando, e lá eu conheci uma pessoa interessante, mais velha do que eu, mas interessante. E ela era música quando ela era mais nova, entendeu? E ela admirava o meu trabalho lá na bateria, no violão, no contrabaixo. Que aqui, a maioria das igrejas que a gente vai, tem carência de música, entendeu? Aquelas igrejas grandes, ali tem músicos excelentes, mas aquelas igrejas mais simples, você vai no lugar, a igreja é lotada, mas às vezes só tem um teclado, só tem um violão, carência de música. E a igreja que eu fui lá, aí precisava de 2 pessoas para tocar, uma bateria e outro contrabaixo. E nessa igreja, quando eu cheguei lá, eu contribuí muito, as coisas melhorou muito com a minha chegada, porque tinha um homem que tocava guitarra e a esposa dele tocava violão. E não tinha ninguém para tocar bateria nem contrabaixo. Com a minha chegada, aí às vezes eu pegava o contrabaixo, mas a maioria das vezes eu pegava a bateria e eu fazia umas coisas bem tranquilas. O pessoal lá da igreja não gostava muito de bateria porque era muito barulho. Às vezes tinha um rapaz que chegava lá e ele descia a mão na bateria.
E era muito barulho, uma bateria velha que tinha lá. Aí ninguém gostava. Mas quando eu cheguei, né, eu já familiarizado com música, aí eu fazia de uma forma que o pessoal começou a se admirar. Tinha lá o cara da guitarra, tinha a mulher lá do teclado, né, do piano. E aí eu cheguei com a bateria fazendo uma coisa bem simples, bem uma sonoridade boa, um estilo bom, sem aquele barulheiro. Aí o pessoal começou a, oh, quem é esse rapaz que chegou aí? E foi nesse termo aí que eu conheci uma mulher que ela cantava lá, entendeu? Ela cantava. E ela era música quando era mais nova. Aí ela começou a observar, né? Ela viu o meu esforço, ela via a minha forma, ela viu o meu comprometimento lá, minha força de vontade de ajudar a igreja. Estava presente sempre, entendeu? E eu comecei a dar ideias. Foi lá que eu comecei a aprender também um pouco de inglês. Eu comecei a dar ideias boas, que modificou algumas coisas e só teve crescimento lá. Então, assim, ficou muito bom com a minha chegada. E esse foi uma das razões que a mulher, ela abriu espaço para eu me aproximar dela, porque é uma mulher muito bonita, um pouco mais velha, mas era muito bonita. E assim, eu estava interessado. E aí a gente começou a se conversar sobre música, sobre outras coisas e sobre inglês. Ela começou a me ensinar inglês. E eu, lógico, aproveitei a oportunidade e comecei a trocar ideias de música com ela, relembrar as coisas, dar ideias novas. Então assim, ficou uma coisa muito boa, um contato muito bom. Ela me dando muitas boas dicas de inglês e eu tratando de música com ela. E aí a gente foi crescendo aquela aproximação e com certeza a gente cresceu um sentimento bom um pelo outro, entendeu? Aí com quase um ano que eu estava aqui, na verdade foram 9 meses, aí eu já estava de casamento marcado com ela. Ela tinha um emprego, tinha uma casa, ela era divorciada, e eu aqui solteiro, precisando de apoio, de ajuda. A gente se juntou as forças, uniu de uma forma muito sincera, verdadeira, com o interesse de fazer, né, uma coisa certa. Não deu outra, a gente se casou, entendeu? Então, menos de um ano que eu estava aqui na América, menos de um ano, aí eu tinha dado entrada em todo o processo do setor de imigração para pegar as documentações através de casamento. E me casei e peguei as documentações. A polícia de imigração aqui é muito séria voltada a isso, entendeu? Porque aqui tem muita gente que faz casamento falso. Então a polícia de imigração aqui analisou tudo, colocou minha vida pelo avesso, analisou as coisas da mulher também e não encontrou nenhum problema. E graças a Deus eu consegui as documentações. Então assim, eu fiquei casado com essa mulher 2 anos, eu acho, mas a gente divorciou depois, né? Infelizmente, a cultura americana tem uma forma diferente das mulheres pensar. A mulher começou a pensar de uma forma que não concordava, não entrava em concordância comigo. A gente, depois de 2 anos, eu enfrentou crise no casamento e a mulher ela pediu divórcio. Eu não queria, mas ela pediu. Aí pediu, vai fazer o quê? Ninguém vai viver obrigado um com o outro. E aí a gente divorciou e eu tô aqui hoje é de janeiro de 2021, divorciado há mais de 2 anos, eu acredito. Estou vivendo bem, tranquilo, não tem problema nenhum com imigração, Então foi assim que eu consegui as minhas documentações, né? Eu cheguei aqui como turista, renovei o meu visto de turista, estava, né, me envolvendo com música, assim, igreja, e eu sempre tive facilidade com essa questão de música, e foi através disso que eu conheci uma pessoa, e essa pessoa viu o potencial também, porque na época que a gente se conversava, ela via que eu tinha uma qualificação boa, negócio de alpinismo, que isso é bom. E isso era, assim, um ponto forte para eu ter um sucesso legal aqui. Poderia dar um conforto também para ela, que seria uma possível esposa. Então, tudo isso contribuiu. E a gente fez uma coisa certa, sincera, sem mentira, sem falsidade. Deu tudo certo. Lógico que antes de eu fazer tudo isso, pessoal, para quem tem fé, né? Antes de eu fazer tudo isso, eu coloquei Jesus na frente de tudo, entendeu? Antes de eu sair do Brasil, pedi para Jesus tomar a frente de tudo e tudo deu certo até hoje. As coisas que não deu certo para mim aqui foi as coisas que eu me apressei, tentei fazer, né? Por exemplo, antes de eu me casar com essa mulher, eu namorei com uma menina aqui. Eu tinha o quê? 4 meses aqui na América, eu namorei com essa menina.
E eu achava que em menos de 6 meses eu já ia me casar e pegar documento, mas não é assim. E não deu certo. Aí a gente, no final, a gente optou por terminar o namoro, né? E não deu certo. Mas foi uma coisa minha que, poxa, não é assim desse jeito. Então vamos fazer as coisas na calma, com honestidade, que Jesus abençoa, entendeu? Então a minha história de pegar o meu documento foi isso. Cheguei, me preparei bem, me preparei aí no Brasil, né? Cheguei aqui direitinho, nunca fui casado no Brasil antes. Se eu tivesse sido casado no Brasil, isso poderia gerar mais coisa, mas muito relativo. E essa preparação me envolveu até uma qualificação internacional, que se eu estivesse sem essa qualificação, ia ser um motivo para interrogações, mas eu tinha uma qualificação, ou seja, eu tinha um potencial de ter sucesso aqui na América, esforçado, verdadeiro, tudo contribuiu. Então, essa é um pouco da minha história, entendeu? Tem gente que consegue de outro jeito, tem gente que consegue de green card, de processo de trabalho, processo de investimento, esses assuntos assim migratórios eu não sou a pessoa mais indicada para explicar. Muita gente pergunta, o pessoal do Facebook, no meu canal do YouTube é pouca gente, porque eu não tenho essa... Eu não coloco vídeo, demora muito, aí eu não tenho tanta gente, mas no meu Facebook é muita gente mandando perguntas, entendeu? Às vezes eu abro a caixa de mensagem lá do Facebook dos amigos, tem lá 300, 400 perguntas. Aos poucos eu vou tentando ali, aos poucos. Mas no Facebook, no YouTube, se tiver algum tipo de pergunta voltada a isso, como conseguir sem ser de casamento, aí eu não sou a pessoa mais indicada. Vocês podem pesquisar mais aí no YouTube, vocês encontram muita coisa. Inclusive tem advogado de imigração, advogados que são brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Eles mesmos fazem vídeos, né, e lançam no Facebook, no YouTube, explicando. Então quem tiver dúvidas, pesquisa aí que você encontra, veja vários se puder e tira conclusões. Mas a minha história foi assim, tranquilo. E daqui a gente está em 2021, daqui a, vamos dizer assim, 2 anos. Daqui a 2 anos aí eu posso pedir a minha cidadania americana. Então, preparando. Existe um processo, existe negócio de provas, de inscrição, da entrada no processo. Eu vou estar me preparando, entendeu? Tem que se pagar um valor bastante caro para isso. Tudo na imigração que você vai fazer é pago. Então, para eu dar entrada no processo, eu posso dar entrada no processo sozinho, só eu. Mas eu prefiro pagar um advogado para acompanhar isso aí, para me orientar, para eu não estar cometendo erros e gerando mais débito, que, né, se a pessoa não tiver cuidado, vai gerando tanto débito que vai, no final ficou mais caro do que contratar um advogado. Então, melhor contratar um advogado. Aqui tem chamado paralegal, né, paralegal, que eles não são advogados, mas eles são assim autorizados a fazer serviço de imigração, a acompanhar a pessoa, né, fazer o serviço. Então, dependendo do que for, eu posso contratar um paralegal para eles me orientar, me assessorar, eu fazer a minha cidadania americana depois. Mas eu prefiro um advogado de imigração, entendeu? Existem muitos advogados aqui. Existem os advogados que são brasileiros, falam português, mas já são americanizados, né? Já tem a cidadania, então atua como advogado aqui. Geralmente essas pessoas oferecem um serviço completo, então é bem mais caro. Aqui também na Flórida tem muita gente que a gente chama dos hispanos. Tem muito advogado que fala espanhol, porque os pais são hispanos, né? Eles nasceram aqui. Aí o cara fala em espanhol, estudou, se formou na faculdade e hoje é advogado. Hein? Então existe muito advogado que é da raça hispânica. Então, às vezes são bem mais baratos que os brasileiros. Por exemplo, serviço dentário. Você vai em um lugar onde tem as clínicas dentárias dos brasileiros, o preço é lá em cima, é muito caro. Entendeu? Aí você vai no serviço dentário lá do pessoal da comunidade hispânica, bem mais barato, tá entendendo? Por exemplo, teve um rapaz brasileiro de uma igreja que eu estava conversando com ele, ele disse que pagou $1.200 num serviço de um dente.
1.200. Aí, depois, muito tempo depois, ele ficou sabendo lá que o mesmo serviço, se ele fosse lá num outro local, numa clínica que atende os hispanos, que é tudo legalizado, era menos de $200. Ele pagou 1.200 sem saber. Então, tem gente que oferece o seu serviço, dá o seu preço. Se o cara não pechinchar, tem que pechinchar, tem que pesquisar, entendeu? A pessoa se ferra. Aí, a mesma coisa são os advogados de imigração. Você vai pechinchar, você vai ver o seu serviço que você quer, contacta aí 10, 15, 20, 30 advogados para ver quem é melhor, ver, analisa as histórias. E às vezes o cara tem um preço bom e faz um serviço bom. Aí quando eu for para minha cidadania, eu vou contratar um advogado, seja ele qual for, mas eu vou dar uma analisada bem aí. Ok? Então, isso aí, minha história, como eu consegui o meu green card. Cheguei em 2015, tinha um histórico bom, tinha umas qualificações. Pessoa que me conheceu analisou, ninguém vai chegar assim, fazer um casamento maluco errado, não. A pessoa analisou, viu o potencial, viu o compromisso, viu o histórico, ok, entendeu? E fez uma união, né, verdadeira. Infelizmente, passou 2 anos só e voltou, mas né, aqui nos Estados Unidos é o país campeão mundial em divórcio. Já pode pesquisar, vocês encontram isso. Normal, a pessoa casa e divorcia rápido aqui. Eu tive uma professora de inglês que ela casou, passou 6 meses, hein? Divorciou e tava com um bebê pequeno. Aí tudo normal, tudo. Conheci várias pessoas que divórcio. Eu não acho isso normal, entendeu? Eu divorciei e fico triste porque eu casei, meu primeiro casamento na minha vida, eu divorciei. Fico triste. Religiosamente falando, isso é uma coisa muito ruim. Mas tô vivendo, tô aqui solteiro, né? Se eu vou casar de novo um dia, não sei, né? As condições aqui de correria não é fácil. Então você conhecer uma mulher que já está estruturada para, através de um casamento, você ficar mais tranquilo, não tá mais na correria, isso não é fácil, entendeu? Geralmente a mulher casa com o homem para o homem tirar ela da correria dela. Então, se for o contrário, sorte, né? Se não for, tô por aqui. Solteiro tem suas vantagens muito boas mesmo. Casado tem suas vantagens também, mas eu, por enquanto, eu prefiro estar assim, solteiro, e tocando vida. Quando as coisas melhorarem, através do meu green card, como eu mostrei a vocês, eu tirei minha carteira de dirigir caminhão e as oportunidades aqui de dirigir caminhão são muitas. O grande problema é você achar a oportunidade que você se encaixa correto, perfeito, entendeu? Porque eu já trabalhei muito aqui em alguns locais como caminhoneiro. E é difícil encontrar aquele local que você... Opa, isso aí é legal, vou passar muito tempo da minha vida nisso. Difícil. Sempre você encontra aquela coisa que você não concorda com isso. Você vai trabalhando insatisfeito. Aí eu não tenho mais tempo de estar assim. Então, futuramente, a pessoa conseguir comprar um caminhão para trabalhar, a pessoa trabalha para a pessoa mesma, aí muda tudo. Mas por enquanto eu ainda não achei a minha linha de trabalhar com motorista de caminhão para eu tocar o barco aí, fazer um investimento longo, por exemplo, comprar uma casa para pagar em 30 anos, 40 anos. Então quando eu achar que está mais perto do que isso, que o esquema é, você tem que tirar a sua carteira de dirigir caminhão e ter 1 ano de experiência, no mínimo. E às vezes 6 meses ajuda a conseguir já algumas coisas, mas é no mínimo 1 ano de experiência, sem problemas de multas, de descumprimento das leis do trânsito aqui para caminhão. Você com 1 ano de experiência e com seu histórico limpo, beleza, as oportunidades, qualquer empresa que estiver precisando, você vai lá e, embora que você não seja tão bom no caminhão, mas você consegue entrar tranquilo. Aí eu tô com 6 meses ainda, entendeu? Meu histórico tá bom, não tenho nenhum problema. Aí
alguns tempos para cá eu fiz entrevistas, eu fiz testes, e todos eles que eu fiz, o seguro da empresa, que aqui, né, a empresa para contratar um motorista, ela vai no seguro. Aí o seguro vai analisar esse motorista e dizer o preço do seguro. Então esses testes que eu fiz em algumas empresas, eles analisaram o meu histórico e não colocaram o seguro assim alto, né, como geralmente é. Quem tem a carteira nova, geralmente o preço do seguro é muito alto. Aí a empresa que vai contratar, não é viável para a empresa contratar aquele motorista novo, porque o preço do seguro é muito alto. Mas esses últimos aí, testes que eu fiz, as coisas que eu fiz antes, não tive problema quanto a isso, entendeu? Porque eu tenho também um histórico de carteira de caminhão no Brasil grande, são 8 anos de histórico, isso facilita um pouco. Beleza? Então, 25 minutos aí de vídeo, desculpa aí para quem não gosta de vídeo longo, eu também não gosto de fazer vídeo longo, é muita conversa, muita coisa. Mas tá aí a história do como conseguir meu green card. Lembra, eu não sou fluente no inglês, mas não se diz assim, green card. Ah, green card. O inglês é lógico, é tudo diferente do português. Se a gente for ler lá na palavra green card, a gente vai ler green card. Mas a pronúncia é muito diferente. Se você vê um americano falando green card, é muito diferente. Então, quem é brasileiro aí e fala bem inglês, aí beleza, não precisa se preocupar, fala da maneira correta. Mas quem não tem um bom inglês e for conversar com seus amigos ou trocar ideias, pelo menos se esforçar para não dizer as palavras com tanto sotaque, entendeu? Tanto sotaque. Por exemplo, green card, meu Deus, é um americano mesmo, ele não vai entender. Só se você estiver falando sobre isso assim e tal, ele vai. Então o nome verde, né, é green, não é green, é green. Lógico, eu ainda estou falando com um pouco de sotaque. E o nome cartão não é card, é tipo assim, card. A letra R no inglês, ele dá uma bolada na fonética da palavra. Então, mais ou menos, ó, green card, nunca green card. Green card, green card, tem uma diferença. Então quem vai falar isso aí, tentar pelo menos pronunciar de uma forma mais aproximada possível. Green card. Vai falando um pouco rápido, green card. Tá ok? Valeu aí. Eu nunca pedi, mas eu vou pedir a minha primeira vez. Compartilha meu vídeo, dá o like. Eu tô com muitos inscritos no meu canal do YouTube. 5. Beleza, valeu, até mais aí, um abraço para todos.